A igreja nunca vai ser vencida. Quem quiser se levantar, se levante. Reis, impérios, falsos profetas, hereges, Coliseu, nada venceu a igreja. Vocês sabem que foi após 430 anos na escravidão egípcia que Deus usa Moisés para tirar os hebreus do Egito e conduzi-los à terra que Deus havia prometido a seus pais lhe daria, Abraão, Isaque e Jacó. Após a passagem do Mar Vermelho, na primeira parada, Deus solicita a Moisés que suba até o cume do Sinai. E Moisés, quando subiu ao cume do Sinai, ficou por lá por 40 dias e 40 noites, debaixo de um jejum sobrenatural. Os antigos dizem que Moisés ficou com Deus por 40 dias e 40 noites nesse jejum sobrenatural, porque o propósito de Deus era que Moisés atingisse a natureza dos anjos para poder ver o tabernáculo celestial. E quando Deus mostra o tabernáculo celestial a Moisés, Deus disse a Moisés: faz a uma aí embaixo conforme o que eu estou te mostrando. Quando Moisés desce do monte, Moisés desce com 3 coisas: a glória de Deus em seu rosto, a planta do tabernáculo no seu coração e as tábuas da lei escritas pelo dedo de Deus em suas mãos. Mas o pastor não trabalha só. O Espírito Santo se encarregou de dar dons a 2 jovens por nomes de Bezalel e Aholiabe. Estes seriam os artífices que construiria as peças ou a mobília que compunha este tabernáculo. É interessante que os nomes desses jovens, assim como os nomes dos seus pais, tem tudo a ver com a obra de Deus e com a obra do Espírito Santo. O nome Bezalel significa a sombra de Deus. Ele era filho de Uri, que significa luz ou resplendor, que era filho de Ur, que significa nobre ou puro. Já o seu colega, o outro artífice, por nome Aholiabe, o significado do seu nome é tabernáculo do meu pai, e ele era filho de Aizamaque, que significa aquele que auxilia. Esses 2 jovens, o significado dos seus nomes, como os nomes dos seus pais, apontam para a obra do Espírito Santo e o chamado na vida deles. Esses jovens, eles se encarregaram de construir esse tabernáculo, que era uma tenda móvel que armava e desarmava. Parece ser algo assim tão simples, mas eu não conheço nada em matéria de tipologia em toda a Bíblia como o tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés fala do Pai, fala do Filho, fala do Espírito Santo, fala dos dons espirituais, fala dos dons ministeriais, fala da igreja, e a igreja está representada pelas tábuas que ficavam de pé. Isso significa que a igreja sempre estará de pé. As tábuas estavam aliançadas com colchetes, significa que além de estarmos de pé, nós estamos aliançados uns com os outros. A igreja está representada no tabernáculo pelas tábuas, pelos colchetes, mas além de todas essas coisas e muito mais, as 6 peças que compunham este tabernáculo, elas representam a imposição de mãos, a fé em Deus, a doutrina dos batismos, o juízo eterno, a ressurreição dos mortos, e também se fala dos batismos. Isso significa que o tabernáculo, em matéria de tipologia, não há absolutamente nada na Bíblia que se compare a essa estrutura de madeira. O tabernáculo era feito em 3 divisórias. Havia o átrio, e no átrio estava o altar dos holocaustos e a bacia. Havia 5 colunas, entrava-se para o lugar santo. À direita, na entrada, estava a mesa dos pães. À esquerda estava o castiçal de ouro. Havia o altar do incenso, 4 colunas, e estava o Santíssimo com uma arca e o propiciatório. É claro que para entrar nesse tabernáculo era necessário passar por uma porta, e a verdade é que não existia uma porta de abrir e fechar, era um reposteiro colorido, eram 4 cores distintas representando, número 1, a santidade de Jesus, número 2, representando a realeza de Jesus,
Número 3, representando a servidão, porque Cristo veio para servir, e também representava a última cor, a divindade e a eternidade de Jesus. Pastor, por que você diz que não havia uma porta de abrir e fechar? Porque o texto está dizendo que era uma porta, mas não era uma porta de abrir e fechar, era um reposteiro. Os apriscos não possuíam porta, a porta era o pastor, que após colocar as ovelhas dentro do aprisco, ele se deitava sendo a porta, porque as ovelhas não passam por cima do seu pastor. É por isso que em João capítulo de número 14, Jesus disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. A porta do tabernáculo, assim como a porta de todo o aprisco, ficava sempre voltada para o oriente, representando o nascer do sol, e o fundo ficava para o oeste, o pôr do sol, significando que Cristo é quem dá a vida e quem tira a vida. Mas quando se passava por esta porta, que era o reposteiro, se dava de cara com o altar dos holocaustos, ou o altar de bronze, como você queira. Era exatamente neste altar que se queimava o holocausto durante toda a noite. O altar dos holocaustos era a maior peça das 6 mobílias. Ele ficava no alto, com cerca de 1,5 metro de altura, significando que todos podem se aproximar de Cristo, porque o altar dos holocaustos representa a cruz. Eu vou falar somente para a gente se situar aqui na mensagem. O altar dos holocaustos é a cruz, a bacia é o batismo nas águas. As 5 colunas representam os 5 ministérios da igreja de Efésios 4:11, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. A mesa dos pães representa uma santa ceia, o castiçal representa a igreja, o altar do incenso representa a oração e adoração que move o trono de Deus. As 4 colunas representam os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e o Santíssimo com a arca representa a glória de Deus. Então eu vou falar só uma vez e você memoriza. Nós entramos pela porta que é Cristo, somos salvos no altar dos holocaustos da cruz, nos batizamos nas águas da bacia, temos compromisso com o ministério da igreja, ceiamos nas mesas dos pães, somos cheios do Espírito Santo no castiçal, oramos e adoramos no altar do incenso, conhecemos Cristo pelos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e estamos diante de Deus na sua glória. Então, que entra pela porta, dá de cara com a cruz, que é o altar dos holocaustos. Esse altar se queimava holocausto durante toda a noite. A palavra holocausto em hebraico significa fazer subir. Deus recebia o holocausto como cheiro suave às suas narinas. Só que havia um ritual, toda madrugada, o sacerdote precisava remover a cinza, o resíduo da combustão, da queima daquele holocausto, que havia queimado durante toda a noite, e o sacerdote precisava de um ritual, ele precisava vestir-se de vestes de linho, e o capítulo de número 6, versos 10, 11, 12 e 13 de Levítico, fala que o sacerdote vestirá sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. O sacerdote não retirava a cinza e de imediato ele levava a cinza para fora do arraial. Ele se vestia a rigor apenas para remover a cinza do altar que estava na grelha, e colocava ao lado do altar. Ouça o que diz o versículo 11: depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O versículo de número 12: o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Eu estava estudando sobre o altar dos holocaustos, e eu compreendi que esta cinza na Bíblia tem alguns significados.
Tem textos que diz que na cinza não há nutrientes. No Salmos de número 102, misturar cinza ao alimento significava tristeza. Em Jó capítulo de número 18, quando Jó se assenta sobre as cinzas, isso significa humilhação. Jó estava se sentindo humilhado, ele arrapou a cabeça e assentou sobre a cinza. Só que em forma de aplicação, cinzas são coisas que se passaram. Por que o sacerdote tinha que apanhar cinza do altar, com todo este ritual, vestido a rigor, e depois ter que trocar as vestes para jogar essa cinza fora do arraial? Se cinza não é nutrientes, se cinza denota tristeza, se cinza denota amargura, por que os sacerdotes tinham que levar essa cinza para fora do arraial e a lançar num lugar limpo? Eu estava entendendo aqui sobre isso. Cinzas são coisas que se passaram. Cinzas são coisas que se passaram. Mas observe que o sacerdote, ele lança esta cinza num lugar limpo. Olhando dentro de um contexto sem saudosismo, nós pegamos o bonde andando, irmãos. Nós pegamos o bonde andando. Nada era assim como a gente está vendo hoje. As nossas igrejas que têm ar-condicionado, poltronas para se assentar, microfones de última geração. Nós encontramos tudo pronto. Alguém passou lá atrás para deixar todas essas coisas edificadas em nossas vidas. Eu estava ministrando no centenário da Igreja Assembleia de Deus num certo estado do nosso país, e eu estava estudando a história da Assembleia de Deus, e eu entendi que Gunnar Wingre e Daniel Berg, quando chegaram aqui no Brasil, eles encontraram muita dificuldade, principalmente para pregar o Evangelho. Algumas vezes Daniel Berg foi lançado dentro do rio para ele voltar para a Suécia, segundo os opositores, pelo mesmo caminho por onde ele havia chegado. Na época em que eles chegaram aqui no Brasil, enquanto Daniel Berg trabalhava de fundidor, Gunnar Wingre estudava o português. Na primeira pregação de Gunnar Wingre, ele pregou com muita dificuldade e usou alguns textos de Atos dos Apóstolos, falando sobre o batismo com o Espírito Santo. Ora, Gunnar Wingre e Daniel Berg haviam tido uma experiência extraordinária na Rua Azusa, em Los Angeles, na Califórnia, e é depois que eles saem da Suécia e vêm parar no Brasil. Aqueles primeiros versos que Gunnar Wingre pregou naquela noite, havia alguns irmãos naquele culto, e uma mulher por nome de Celina de Albuquerque. Ela creu na pregação de Gunnar Wingre naquela noite, e ele afirmava que Jesus batizava com o Espírito Santo. Celina de Albuquerque creu na mensagem de Gunnar Wingre e foi para casa, Rua Siqueira Mendes, número 17. E ela mesmo, dando seu testemunho, diz que dobrou seus joelhos, era 2 horas da manhã, e orou até as 4 horas da manhã, e só levantou quando Jesus havia batizado-a com o Espírito Santo. Celina de Albuquerque foi a primeira mulher a ser batizada com o Espírito Santo no Brasil. Daí 20 crentes, deu-se início à nossa igreja Assembleia de Deus, que não tinha o nome de Assembleia de Deus. Pregar não era fácil, havia muitos opositores, os pastores apanhavam de padres. E lembre-se, nos hospitais eles não recebiam aqueles que se autodeclaravam cristãos, e quando acometidos de malária, eles não eram atendidos no hospital e precisavam orar com fé para que Jesus os curasse, e assim fazia Jesus naquele povo. Eu fui no Pará recentemente, numa cidade chamada Manacapuru. O delegado da cidade forçou os crentes a capinar o cemitério daquela cidade. Não fique pensando que os crentes capinaram o cemitério murmurando. Enquanto eles capinavam o cemitério, eles cantavam hinos de louvores a Deus, impactando as pessoas que estavam presentes. Eu me lembro da biografia de Eurico Bestas, quando ele foi pregar lá na cidade de Recife, cidade que eu estava a semana passada, lá na Adebras. O filho dele faleceu. Ele não pôde sepultar o filho dele no cemitério porque era católico. Ele teve que sepultar o filho dele num período de madrugada sob escolta policial, porque o padre não quis que ele sepultasse o seu filho. As coisas não eram como nós estamos vivendo hoje.
Antigamente, para um missionário tomar posse de uma igreja, tomava posse debaixo de um pé de árvore, sob a luz do lampião. Era ele, a esposa, os filhos. Eles tinham que orar ali, trabalhar ali, ganhar as almas ali, batizar as almas ali, ensinar as almas daquele lugar. Nós pegamos o bonde andando. Esses homens são cinzas que foram levados para um lugar limpo. Eles foram levados para um lugar limpo. Eles foram levados para um lugar limpo. Esses homens marcaram a história. Não tinha os recursos que nós temos hoje, não tinha a tecnologia que temos hoje, mas apesar de não ter tanto tempo na igreja, apenas 29 anos, eu tenho saudade da igreja de 20, 30 anos atrás. Nós orávamos mais, nós buscávamos mais, nós nos santificávamos mais, nós nos doávamos mais para a obra de Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês, ei jovens, Deus não vai ressuscitar Gunnar Wingre, Daniel Berg, Eurico Bester, nenhum desses homens que ficaram para trás, que já se foram, para fazer a obra dele nesse tempo. Quem tem que fazer hoje somos nós. Você quem deve fazer alguma coisa para Deus nesse tempo. Quem está entendendo o que eu estou pregando, por favor, levante uma das mãos. Você pode pegar na mão de alguém, por favor, diga: o chamado é seu, execute. Você precisa fazer alguma coisa para o Senhor. Faça alguma coisa para Deus. O evangelho, meus irmãos, é como uma corrida de bastão. Como assim uma corrida de bastão? São 4 corredores. Aquele que corre primeiro tem que ir numa marcha. Aí quando ele passa o bastão para o segundo tem que correr mais do que o primeiro. Aí passa para o terceiro tem que correr mais que o segundo e mais que o primeiro. E quando passa para o quarto tem que correr mais que o terceiro, mais que o segundo, mais que o primeiro. Essa geração nossa está correndo não. Nós não estamos correndo. Os nossos pais correram muito, se deixaram gastar pelo evangelho, mas nós estamos fazendo muito pouco. Nós estamos fazendo quase nada para Deus. E esse congresso é para marcar um divisor de água na sua vida, antes e depois. Porque eu espero que todos que ministrem aqui falem do chamado do jovem, da vocação do jovem e da responsabilidade de cada jovem com a obra de Deus. Faça alguma coisa para Deus hoje, porque aqueles que se foram não poderão ressuscitar para fazer o nosso lugar. A responsabilidade é nossa. O sacerdote ia, jogava a cinza fora do arraial, num lugar limpo, mas a Bíblia diz no versículo de número 13, que o sacerdote precisava pegar lenha e colocar sobre o altar. E o verso 13 do capítulo 6 de Levítico diz assim: e o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O fogo não pode apagar, e quem tem que manter esse fogo aceso somos nós. Eu preciso manter esse fogo aceso. Essa lenha agora sou eu, é você. Você precisa manter esse fogo aceso. Não deixe esse fogo se apagar. O sacerdote, quando entrava no tabernáculo, passava pela porta, parava-se com uma cruz no altar dos holocaustos. Pastor, como que era a cruz, o altar dos holocaustos? Ele era feito com peças ocas. Ocas, era vazia no meio, preenchido com terra. Falando da humanidade de Cristo. Cristo esvaziou-se. Ele passou pela quenose. Filipenses capítulo de número 2, a partir do versículo de número 5, o apóstolo Paulo diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se. É uma das coisas que precisamos muito hoje em dia, é esvaziar. Nós estamos muito cheios de eu. Nós estamos muito altivos. Eu não vim doutrinar a igreja, porque a igreja tem pastor. Nós estamos muito prepotentes. Nós nos achamos.
No evangelho hoje, as coisas se tornaram assim, sabe? Como se fosse um mundo dentro da igreja. Estrelas pregadores, estrelas cantores, são exigências absurdas. É verdade isso, exigências absurdas. Escuta isso aqui, ó. A igreja não tem estrela. A Bíblia tem a igreja como se fosse a lua. A igreja é como a lua, porque a lua não depende da luz do sol. A lua não tem luz própria como as estrelas. A lua depende da luz do sol para alumiar durante a noite. Estrela, ela é composta de gases, tem luz própria. A igreja é como a lua, porque ela precisa da luz de Cristo para alumiar a cidade, a comunidade. Levante a mão direita comigo, por gentileza. Fale para alguém aí: você tem um chamado, execute-o. Quem tem um chamado aqui? Quem tem um chamado? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Aqui Paulo está falando da kenosis, o esvaziar de Cristo da sua glória, para tabernacular entre nós, e morrer no patíbulo da cruz, que é representado aqui na tipologia do tabernáculo como o altar dos holocaustos. Mas quem passa pela porta, que é Cristo, e é salvo na cruz do altar dos holocaustos, dá de cara com a bacia, que é o batismo nas águas. A bacia que representa o batismo nas águas. Pastor, e é necessário se batizar? Hoje em dia tem muitos lugares em que pessoas participam até da ceia sem se batizar, mas é necessário que todos se batizem nas águas, tá? 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, o apóstolo Paulo fala sobre isso. 10 de 1 Coríntios, versos 1, 2 e 3, olha o que Paulo diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Paulo está dizendo que todos se batizaram, inclusive até Abrão, porque em Gênesis capítulo de número 14, Abrão é chamado de hebreu. A palavra hebreu significa aquele que passou pelas águas. Todos do Antigo Testamento, assim como o Novo, participaram desse ritual, quer na nuvem, quer em Moisés, quer no mar. Todos se batizaram, e Paulo diz que ainda eles participaram desse elemento, que é uma tipologia da ceia, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e bebiam de uma pedra que o seguia. Amados, imagine quase 3 milhões de pessoas andando pelo deserto, e cada lugar que eles passavam, ou cada período que eles caminhavam, eles sentiam sede. Imagine crianças chorando, velhos, anciãos, todos necessitados de água, sedentos, não tem rio, não tem fontes de água, e sabe, de repente aparece uma pedra no meio de quase 3 milhões de pessoas, que dá água para todos beber. Eles seguem caminho, um tempo mais na frente não tem rio, não tem fontes de água, não tem cisterna, o povo está com sede, crianças chorando, e aquela pedra que eles viram quilômetros atrás, que saciou a sede deles, a pedra vinha seguindo eles e aparecia novamente no lugar, e a pedra era Cristo.
Que experiência extraordinária! Por que essa bacia, pastor, após a passagem do altar dos holocaustos, se dava de cara com ela? Essa cinza, os sacerdotes lavavam as mãos e os pés. Os pés significando que temos que andar direito na presença de Deus. E as mãos lavadas representam que devemos estar prontos para o serviço. Só que quando o sacerdote estava lavando as mãos, olha para a minha mão direita, esquerda, ele olhava para o fundo da bacia, porque no fundo da bacia tinha um espelho, feito com os espelhos das mulheres que doaram, quando foram construir essa mobília chamada pia de bronze. O sacerdote ficava um tempão olhando para a face dele, que era refletida no espelho no fundo da bacia. O que significa isso aqui, pastor? Isso aqui significa que a gente tem que olhar por nós mesmos. Às vezes nós queremos mudar a vida de A e de B, enquanto nós temos que olhar para a nossa face, para o nosso reflexo. Lembra de Jesus? Olhai por vós mesmo. Lembra da carta de Paulo a Timóteo? Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. A gente está precisando olhar para nós. Pregue no espelho, olhe para você. Pregue para você. Veja o que você está precisando de mudança. Confronte-se no espelho. Temos que a gente quer mudar A, a gente quer mudar B. E a Bíblia está dizendo que é para a gente ter cuidado de nós mesmos. E é por isso que muitas vezes tem pessoas nas nossas igrejas que não ficam muito tempo conosco, porque nós insistimos em querer mudar as pessoas, em vez de mudarmos a nós mesmos. Olhe para dentro da bacia, olhe para o espelho, olhe para você mesmo, e se você puder, arrebate alguns do fogo. E quem entrava pela porta, que é Cristo, que era salvo no altar dos holocaustos, que é a cruz, que se batizava nas águas da bacia, passa a ter compromisso com o ministério da igreja. Crente precisa ter compromisso com o ministério da igreja. Hoje, pelo fato de ter muitas denominações, as pessoas hoje confrontam os pastores. Há 30 anos atrás, pastor, a gente temia a presença do pastor. Não era medo, era respeito. Hoje tudo é diferente. Tem páginas para falar mal de pastor. Eu vou falar uma coisa aqui, ó. Pastor é um ser humano que ninguém mexe com ele, só Deus. Só Deus mexe com esse pastor aqui, ó. Só ele. Ah, pastor, mas eu também sou ungido. Você é ungido, mas você não é o pastor da igreja. Eu sei que tem hora que o pastor faz raiva, sabe? Você pensa até em dar uma voadora no pastor, mas só pensa, não vai dar, né? O pastor faz raiva sim. Só que o pastor é um cara que você não mexe com ele. O único que mexe com o pastor é o próprio Deus. Pastor, mas o pastor manda em minha vida? Manda. Aqui não é a casa de mãe Joana não, aqui é a casa de Deus. Quando alguém está doente na tua casa, tu não chama outra pessoa senão o pastor. Quando você conquista um bem, você chama quem? O pastor. Se você está com um problema, você vai a quem? Ao pastor. É a mais nobre e a mais difícil das tarefas terrenas, é ser um pastor. E eu vou repetir aqui, ó. Pastor é um ser humano que é só Deus. Lembra das 7 cartas apocalípticas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Jesus escreve ao anjo da igreja, que não é um anjo espiritual, é um anjo físico, é o pastor. Deus cuida do pastor. É Ele quem cuida do pastor. Esse negócio de crente rebela-se contra pastor, porque tem muita gente na igreja hoje que por qualquer coisinha são os intocáveis da igreja.
brigam com o pastor. E esses dias eu abro uma caixinha no meu Instagram, é a caixinha mais atribulada de pergunta que existe, é a minha. Depois você vai ler Nilson Lima Oficial. Uma pessoa perguntando assim: pastor, ontem no culto de doutrina o pastor pegou e desceu a vara em mim. Desceu a vara em mim, porque parece que ele estava sabendo do problema que está acontecendo comigo. Ora, irmão, mas o pastor tem uma vara mesmo, é para bater nas costas da ovelha. O pastor tem 3 coisas: uma vara, um cajado e uma botija de óleo. Isso aqui que apresenta o cuidado. O pastor bate, mas também ele tem um cajado para puxar no seu colo. Ele tem azeite para passar na cabeça, e azeite sara feridas. Eu vou falar uma coisa para o senhor, pastor: quando Deus deixar de puxar minha orelha, eu devo ficar preocupado. Porque enquanto Deus estiver puxando a minha orelha, enquanto Deus estiver me exortando, Ele ainda está dizendo para mim: eu te amo, Denilson. Eu te amo, Denilson. Levante a mão direita, por favor. Aponta para alguém e diga: tenha compromisso com o ministério da igreja. Quem entra pela porta que é Cristo, que é salvo no altar dos holocaustos, que é a cruz, que é salvo nas águas da bacia, que tem compromisso com o ministério da igreja, ele vai para a mesa dos pães cear. A mesa dos pães é a santa ceia, é o lugar da comunhão, é o lugar da coinonia. Eram 12 pães que eram colocados ali, os sacerdotes comiam todo sábado quando os trocavam. Aquela mesa representa a mesa da comunhão. Nós precisamos viver em comunhão. Eu sei que é difícil, tem gente que você não convida para a sua casa, eu também não convido. Tem gente que você não anda junto, mas você tem que ter comunhão pelo menos de longe. Esses dias minha esposa recebeu um telefonema lá em casa, onde a gente mora, tem uma piscina bonita lá, tem uma churrasqueira no condomínio, e um pessoal que é muito atribulado ligou e disse assim: ô Ellen, a gente pode ir aqui porque mamãe chegou, vamos fazer um churrasco, eu levo a carne. Minha esposa falou: vida, fulana de tal disse que está vindo para cá. E o sangue de Jesus tem poder, não traz não. Não traz não. Você ama de longe. Tem gente que você precisa amar de longe, mas é preciso que você mantenha a comunhão, porque essa mesa é lugar da comunhão. O senhor sabe por quê que Jesus não revelou a Judas ou os discípulos onde seria o lugar da ceia? Porque Jesus não gostaria que Judas destruísse a comunhão na mesa. A comunhão da mesa é tudo para Cristo. Jesus só revelou a respeito da ceia alguns minutos antes, algumas horas antes. Ele chamou 2 dos seus discípulos, Marcos capítulo 14, e disse para os 2 discípulos: vão à cidade, e quando vocês chegarem na cidade, um homem com um cântaro de água na mão vos encontrará, vos achará e vos mostrará o local onde será servida a ceia. Olha que lindo, irmãos. Se Jesus tivesse revelado a Judas antes, Judas iria levar a guarda sacerdotal exatamente enquanto Jesus estivesse à mesa com eles. E para Jesus não queria que Judas destruísse aquela comunhão. Ele queria viver, inclusive dar uma oportunidade para Judas, tá? Para aqueles que amam a teologia reformada e acham que Deus predestinou Judas ao inferno, eu vou refutar isso da sua mente. Na mesa, quando Jesus pega o pão, molha no vinho e dá na boca de Judas, isso aqui é cultura, tá? Assim como aqui em Capixaba tem muqueca, assim como na Bahia tem acarajé, assim como no Pará tem açaí, assim como no Goiás, terra da minha esposa, tem piqui, aquela fruta horrível, e assim como em Minas Gerais tem pão de queijo. Molhar o pão dentro do vinho e dar na boca de alguém, isso aqui é cultura. Jesus estava dizendo: Judas, eu te amo. Olha lá o que é que você vai fazer, Judas. Jesus estava falando isso para ele. Jesus não deixou Judas saber, e enviou os 2 discípulos lá à cidade. E quando os discípulos chegaram na cidade, não foram os 2 discípulos que encontraram o homem com cântaro, foi o homem com cântaro de água que os encontrou. Na Bíblia você não vê homem com cântaro de água, você só vê mulher, Rebeca,
As mulheres que foram buscar os cântaros de água a mando de Elias em 1 Reis capítulo 18. A mulher de Samaria no capítulo 4 do Evangelho de João, que levou um cântaro de água. Apenas no capítulo 14 do Evangelho de Marcos tem um homem com um cântaro de água. Esse homem com cântaro de água é o homem que sabe tudo. Às vezes você diz assim: pastor, eu já li a Bíblia 30 vezes. Você não sabe de nada. Quem sabe é o homem com um cântaro de água na mão. Esse homem com um cântaro de água sabia onde Cristo ia servir a ceia, porque ele aqui é uma representação do Espírito Santo, que sabe tudo de Deus, até as profundezas de Deus. E os discípulos acompanharam, e ele disse: aqui será servido a ceia, no andar de cima, aponta a ele, significando que a nossa ceia eterna será após o arrebatamento da igreja, quando Cristo vir nos buscar. A mesa é lugar de comunhão, mas quem entra pela porta, que é Cristo, é salvo no altar dos holocaustos da cruz, que se batiza nas águas da bacia, que tem compromisso com 5 ministérios da igreja, que ceia na mesa dos pães. Ele é cheio do Espírito Santo no castiçal, porque o castiçal de ouro representa um crente cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo aqui, por favor, dá um grito de aleluia para Deus. O castiçal tem 7 lâmpadas. Quantas lâmpadas? O castiçal representa, dentre outras coisas, representa a árvore da vida. O castiçal de ouro é chamada de Kirlat Adonai. Repete após mim: Kirlat Adonai. Kirlat Adonai significa a congregação do Senhor. Por isso que o castiçal de ouro representa a igreja. As 7 lâmpadas representam os 7 olhos de Deus, 7 espíritos de Deus. Não é que Deus tenha 7 espíritos, é o espírito sétuplo, é o espírito perfeito que estava em Cristo, lá em Isaías capítulo de número 11, versículo de número 2. Esse castiçal, ele não era uma peça distinta de encaixe, era uma peça só, feita de ouro batido, não havia encaixe. Eram 3 peças, Êxodo capítulo 25, a partir do 31, de um lado, 3 peças, 3 lâmpadas do outro lado, e no meio, a haste central, que dava sustentabilidade ao castiçal. Essa 4ª haste representa Cristo, porque Cristo é o sol. Lembra quando Deus criou o sol em Gênesis 1? Criou no 4º dia da criação. Quando foi que Cristo apareceu aqui? No 4º milênio. Quem é o sol? É Ele. 3 lâmpadas de um lado, 3 de outra, Ele no meio, representando em sentido horário a 4ª lâmpada. Cristo é o sustentáculo. Sem Cristo a igreja não existiria. Sem Cristo a igreja não seria perfeita, porque 3, 3, 6, 6 é imperfeito. Ele é que dá sustentabilidade, e é Ele o número 7, que representa pleno, perfeito. É por isso que a igreja nunca vai cair, a igreja nunca vai ser vencida. Quem quiser se levantar, se levante. Reis, impérios, falsos profetas, hereges, coliseu, nada venceu a igreja. Está escrito em Êxodo capítulo de número 25, pastor, quando as lâmpadas se acendiam, as 3 lâmpadas da esquerda e as 3 lâmpadas da direita, pode olhar no texto, diz que elas alumiavam defronte do castiçal. Ou seja, as 3 lâmpadas da direita e as 3 da esquerda, elas convergiam para a lâmpada do meio e viravam uma tocha só. Se transformava numa tocha que era projetada para frente. E detalhe, o castiçal de ouro nunca se apagava. Quem foi que acendeu o castiçal de ouro? Quem acendeu foi o próprio Deus, que quando o tabernáculo estava pronto, Deus desceu no Santíssimo e saiu fogo do Santíssimo, passou pelo altar do incenso, acendeu o castiçal de ouro e acendeu também o altar dos holocaustos. É Deus quem acende o fogo, nós mantemos o fogo aceso. É interessante que a projeção, o projeto de Deus para a construção do tabernáculo era para Moisés começar do Santíssimo e terminar no átrio, no altar dos holocaustos. Mas na execução da obra, Moisés começa lá no altar do holocausto e termina no Santíssimo. Como assim, pastor? Porque o projeto era de uma forma e a execução do projeto foi de outra forma. É porque Moisés começando do altar do holocausto, terminando no Santíssimo, é Cristo descendo na cruz do Calvário, morrendo na cruz para nos levar para a presença de Deus lá dentro do Santíssimo.
E é preciso passar por todos esses caminhos até o castiçal de ouro, porque ele era movido com óleo, óleo da oliveira, óleo batido da oliveira. E observe, ele era composto, completamente feito de ouro, representando a glória de Deus e a sua realeza. Todas as manhãs o sacerdote ia lá para trocar o azeite das lâmpadas. E sabe, quando o sacerdote chegava para trocar a lâmpada pela manhã bem cedo, normalmente as 3 lâmpadas da direita e as 3 da esquerda estavam apagadas, mas a luz do meio, que representa Cristo, nunca se apagava, sempre estava aceso. E o sacerdote pegava e limpava os pavis, aleluia, porque às vezes ficava cheio de borrões por causa da queima, e eles limpavam aquele pavio e colocava fogo outra vez, porque o fogo não podia jamais, de forma, maneira, hipótese alguma, se apagar. Se faltasse azeite nas lâmpadas, o sacerdote, ele repunha o óleo nas lâmpadas. Porque quem coloca o óleo, quem colocou o óleo pela primeira vez no castiçal, foi o sumo sacerdote. Mas quem repunha o óleo eram os sacerdotes. O sumo sacerdote nos batizou com o Espírito Santo, nos deu o Espírito Santo. E nós, sacerdote, repomos o óleo todas as vezes que a gente sentir necessidade. Não vos embriagueis com vinho e que há contenda, mas enchei-vos. E o termo grego aqui é encher-se repetidamente. Está fraco, levanta, fortalece. Caiu, levanta. Está desesperado, esperança. Está vazio, se enche. É um processo contínuo na presença de Deus. Quantos crentes cheios do Espírito Santo tem aqui? Levanta a mão, por favor. Dá um grito de glória para Jesus. Não dá um grito de aleluia para o Cordeiro. Então eu entro pela porta que é Cristo, sou salvo no altar dos holocaustos da cruz. Somos batizados nas águas da bacia, temos compromisso com o ministério da igreja, ceiamos na mesa dos pães, somos cheios do Espírito Santo no castiçal. E agora nós vamos para o altar do incenso, é o lugar onde a gente adora e a gente ora. E eu termino aqui. O trono de Deus é movido por bicombustível: oração e adoração. A oração une a fraqueza humana à onipotência de Deus. A oração une o altar ao trono. A forma de se falar com Deus ainda é a mesma, analógica. Joelhos no chão. Pastor, eu não tenho como orar de joelhos. Ora sentado. Pastor, não aguento orar sentado. Ora em pé. Pastor, não aguento orar em pé. Deita e ora. Pastor, não dou conta de orar em pé, nem deitado, nem sentado, nem de joelho. Então morre. Você tem que morrer. Não precisa palavras bonitas para conversar com Deus. Magnificentíssimo. Ai, marcessível. Porque tem gente que quer orar impressionando a Deus. Orar é apenas conversar com Ele. Eu conheci Deus no meio de um povo que Deus falava. 29 anos atrás, me lembro, era representante da Gillette do Brasil, trabalhava o dia inteiro. A minha congregação ficava numa favela chamada Inferninho, lá em Salvador. Ao lado tinha a discoteca de Chiquinho, era o Ralabus, que a gente dançava lá o dia todo, noite toda, final de semana. Curtia a reggae de Bob Marley. Oh, everything is gonna be alright. Eu todo dia eu estava lá dançando, e lá eu aceitei Jesus como meu Salvador naquele lugar. Era 5 metros de largura por 12 de comprimento. E eu trabalhava o dia inteiro. Eu me lembro que naquela época, quando eu aceitei Jesus, eu estava com uma camisa da Janis Joplin. Eu era fãzaço do Guns N' Roses, Pink Floyd, C.D.C., Aerosmith. Não é desse tempo não. Me lembro das músicas que eu cantava. Welcome to the Jungle. Eu me lembro que no Heaven's Door, Sweet Child Mine. I used to love, but I have to kill her. Olha que música, olha que letra. I used to love, but I have to kill her. Eu costumava amar, mas eu tive que matá-la. Olha a música. Então eu curtia, porque eu era muito doido, tatuado, argola na orelha.
Eu conhecia Jesus no meio de um povo que Deus falava. E eu saía à tarde do escritório, eu ia caminhando para a igreja, porque ficava assim em torno de uns 3 quilômetros. E eu me lembro, pastor, que assim chegando cerca de 200, 300 metros da igreja, a gente estava ouvindo o barulho da igreja, os irmãos orando, as irmãs cheias de filhos, não tinha a salinha das crianças, e elas agarradas com seus filhos, forçando-os também a orar. Eu chegava na igreja, eu tinha que entrar de ponta de pé, para não pisar nas pernas das irmãs, dos irmãos, e a igreja repleta às 7 horas da noite, para buscar a Deus. Todo mundo tinha uma experiência sobrenatural com Deus. Quem não era batizado com o Espírito Santo, queria ser e buscava até Jesus batizar. Oh, saudade! Deus movia. Todo domingo à tarde a gente estava comissionados a evangelizar. Era uma caixinha de som chamada Vatisson, e uma guitarrinha Giannini, que nem Jesus afinava aquela guitarra, porque era subtonada. A gente fazia aquele culto ali no meio da favela, e as pessoas se juntavam e se rendiam a Jesus, e Jesus batizava pessoas na rua com o Espírito Santo. Chiquinho ficou endemoniado com a minha conversão. Sabe o que ele fazia? Ele começava a ligar o som aos sábados e aos domingos na hora do culto, som altíssimos de Alpha Blondy, de Bob Marley, desses caras, sabe? Gregory Isaac, olha o nome que me veio à memória agora, que era reggae que a gente curtia. E sabe o que a igreja fez, pastor? Nós começamos a orar e jejuar, orar e jejuar. Aí Chiquinho disse assim, ó, eu vou vender a discoteca para vocês. Nós compramos a discoteca. Hoje a igreja lá é sede de setor. Pegue na mão de alguém, por favor, pegue na mão de alguém. Diga, você precisa voltar a orar. Os dons espirituais, pastor, os dons espirituais eram evidentes. Interpretação de línguas, curas. Hoje estão esculhambando com o evangelho, pastor. Estão inventando línguas estranhas, irmã Elian. Plix, plox, plux. Que diabo é plix, plox, plux, pastor? Joma é um Exu. Joma é um Exu que tem na Bahia, nas matas. Diga o quê? Estão esculhambando com o evangelho, com o pentecostalismo. Homens vestidos de roupa de sacerdotes de matriz africana, com incensário na mão rodando, com espada. Vi um culto em que o obreiro sai do altar, vai na coluna central da igreja, trepa na coluna e fica com a cabeça, com o espírito do pica-pau. E está virando moda, até nos stand-up, as pessoas estão zombando das línguas estranhas. Fale, morrer, shema, cantema. Aoremala, xana, candarama. Mahasubi, idore, shema. Mabi, ore, shake. Mahi, omisi, ore, shake. Não! Chegou a hora de edificarmos um altar para Deus. Fale as línguas que o Espírito Santo plantou no seu espírito. A igreja sabe quando você está falando a língua do Espírito Santo. A igreja sabe. Levanta a mão. Amarrarajimecan. Oh, não. Sério. Ai. Arebachanda candarama. Levanta a mão, 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 levanta a mão. Bate na mão de alguém aí, bate com força para ficar vermelho. Pergunta assim: você é pentecostal? Pergunta aí: você é pentecostal? Você é pentecostal?
Então me dá um sinal aí, vai. Alabara canta. Uma geração sem experiências com Deus. Pastor, eu termino aqui. Eu não vou no Santíssimo, senão a gente não sai do Santíssimo. Uma geração que não busca. Jovens, por favor, jovens, busquem a Deus. O batismo com o Espírito Santo salva, pastor? Não, mas é uma experiência. O evangelho é empírico. Tem essa experiência, busque essa experiência. Vocês busque até você ser batizado. A minha irmã esperou por 16 anos em buscando, até que uma manhã de domingo lá na nossa igreja, eu pregando, Jesus a batizou com o Espírito Santo. O meu primeiro pastor era um velhinho, já com 80 anos de idade, Vladimir Araújo. Aceitou a Jesus bem cedo, criança. Foi batizado com o Espírito Santo depois de 40 anos de crente. Busque essa experiência com Deus. O evangelho é empírico. Por favor, saia da margem do rio, caminhe mais um pouco. Tenha essa experiência com Deus. Olha só, o altar do incenso se ora e se adora. É aqui que se adora. Como assim, pastor, se adora? Deus é movido por adoração. O que é adoração, pastor? Não é todo tipo de cântico que é orar. Não é todo tipo de cântico que é adoração, não é. Tem cântico que você canta que é uma oração. Tem cânticos que você canta, como o cântico da irmã Eliane, esse último aqui. Isso aqui é uma declamação. 300 com buzina, 300 com... Isso aqui, é salmos. Mas a maioria das músicas que a gente canta hoje são mais músicas antropocêntricas. É o homem, você vai ganhar, vai vencer, vai passar o mar. Se não passar o mar, você abre, o mar vai se abrir. Se o mar não se abrir, tu passa nadando. Se não se nadar, tu bebe a água do mar, mas tu vai chegar do outro lado de qualquer jeito. É mais para o homem. O louvor tem que ser para Deus, ou o louvor tem que ser adoração. Mesmo sendo fraco, mesmo sem merecer, Deus me ama. É uma oração que você está fazendo. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto, que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Isso aqui é uma oração que você está fazendo. Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me... E Ele está sempre de braços abertos para mim. Quem é vítima do grande amor de Deus aqui, levanta a mão. Entra na minha casa, entra na... É uma oração. Mexe com mim, sara todas as... Não é? Você está fazendo uma oração. Quero amar só... Isso é uma oração, é ou não é? De todas as provas que eu já passei, é uma oração. É bem difícil, Senhor, às vezes ter que ouvir. É uma oração, não é? Lembranças.
Isso é uma oração. Adoração não tem ninguém, é só Ele. Só Ele. Você só fala para Ele. Aleluia. Ó, só Ele. Senhor nosso Deus. Eu não sei se está alto ou se está baixo, mas me ajuda. Aleluia. Não tem ninguém no meio, só Ele. Aleluia. Poderoso Senhor. Posso pedir à igreja para ficar de pé, pastor? Olha para mim. Olha para minha mão direita. Ó, sabe o que é que acontece quando você está adorando aqui? Pergunte o quê? Deus fica te procurando. Sabia disso? Quem disse foi Jesus. Que Deus procura. Mas é claro que Deus não perde. Deus perde alguma coisa? E por que Ele está procurando? Ele está procurando porque o termo grego ali é sintonia. É sintonia ali, ó. Procurar é sintonia. Você já ligou o rádio? Já procurou estações? Lá de cima Deus fica procurando, ou seja, sintonizando. Levante a mão para dar um grito de glória.